Vamos começar falando então que o significante mestre ele vai funcionar como um operador simbólico, né, que vai estruturar a realidade do sujeito, tá? E a sua relação também com o desejo, ou seja, ele é o S1, né, na teoria lacaniana. E nesse sentido, então, além de organizar a relação com o desejo, ele também vai organizar a relação com o saber e com o poder. Ele vai nomear aquilo que se apresenta também como indizível para o sujeito, no sentido de dar nome ao real, e vai organizar a cadeia simbólica que constituiria o próprio sujeito. E nesse sentido, então, o significante mestre ele não tem um significado fixo, tá? Mas ele produz efeitos de verdade. E é justamente sobre esses efeitos de verdade que a gente vai residir a aula, tá? No sentido de que é isso que interessa à psicanálise e ao psicanalista. Dada a incidência dos efeitos de verdade no discurso. Nesse sentido, então, que a gente pode pensar, inclusive, o significante mestre na tua função de ancoragem subjetiva. Ancoragem subjetiva, num sentido de que ele vai agir pela identificação do sujeito. Então, quando uma pessoa se apresenta e diz, eu sou médico, né? Eu sou professora, ali a gente já tem uma ideia de ancoragem subjetiva. E também a questão do significante mestre, ela vai promover um ponto de basta. Ponto de basta no sentido de que a função do significante mestre também tem a sua característica de interromper a deriva de significado e dar uma ilusão de sentido pleno para as coisas, né? Uma vez que o sentido, uma vez que o sujeito, ao encontrar uma identificação ou encontrar algo do significante mestre, ele poderia se alocar, né? Poderia se colocar nesse lugar de sentido daquele significante mestre. Então, nesse sentido, ele tem um ponto de basta também. E aí o Lacan, ele vai articular o S1, ou seja, o significante mestre, em 4 estruturas discursivas. Vou passar rapidamente com vocês aqui para que a gente possa dar sequência, né? Porque cada estrutura discursiva vai revelar uma forma de poder e de laço social, tá bom? A gente tem o discurso do mestre, em que a função do significante seria dominar o sujeito e produzir um saber, né? Então seria um significante, seria o S1, dominando o S barrado e produzindo o S2, né? Produzindo saber. A gente tem também o discurso da universidade, em que o saber, ou seja, o S2, ele vai encobrir S1 e vai tornar essas duas relações como se fosse algo de uma verdade absoluta. Nesse sentido, então, o discurso da universidade, ele, vamos dizer assim, praticamente engoliria o discurso do mestre, né? A gente tem também a questão do discurso da histeria, tá? Onde o S barrado ele questionaria o significante mestre, expondo a inconsistência dele, ou seja, expondo as suas falhas, né? E a gente tem também o discurso do analista, em que o S1 ele é colocado em posição de causa do desejo, ou seja, ele é colocado em posição de objeto A.